Senhor, nós te damos graça por essa manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui no Teu nome. Que nessa manhã, a Tua doce e santa palavra traga confronto aos nossos corações. Fale poderosamente com cada um dos Seus filhos que estão aqui. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua direção para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós não queremos sair daqui da maneira com que entramos, mas nós queremos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Queremos sair daqui, Senhor, ministrados, exortados e direcionados. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Sabe, irmãos, falando de igreja, mas existe algo que nós precisamos aprender sobre a igreja. Nós precisamos, eu já falei isso aqui há 2 domingos, tenho repetido, e hoje eu quero falar somente sobre isso. Falei no final da série passada, falei no domingo passado. Nós precisamos estar enraizados no lugar que Deus nos planta. E quando nós estamos enraizados, nós temos profundidade e nós temos constância. Falar um pouco sobre esse aspecto, sobre nós termos profundidade e termos constância. Por acaso você, em algum momento da vida, já tentou plantar alguma coisa e desistiu porque a planta não colaborou? Não você. Quem já teve essa experiência? A Cris. A Cris é agrônoma, né? Sabe, irmãos, eu observo, né? Até eu mostrei para a Fabiana ali, ela é Dia dos Pais, eu posso fazer o que eu quiser hoje. Quem é assim com planta? Compra a planta toda animada, posta na rede social, vida saudável, planta até a verdura que vai comer. Só que depois de uma semana, a terra está mais seca que o deserto do Saara. Quem tem essa experiência? Levanta a mão. E aí eu me decidi a cuidar das plantas dela. Agora por quê? Porque meu dinheiro está ali, né? Eu falei, não, eu vou... Aí ela veio falar toda feliz. Eu reguei ontem. Eu falei, depois de mim, porque eu reguei antes de você. Irmãos, tem muita gente que está nesse aspecto da planta seca. Ao redor dela está tudo seco. Por quê? Porque não tem profundidade e porque não tem constância. Tem crente que vive esse aspecto na sua vida espiritual. Começa empolgado. Começa a todo vapor. Mas logo perde o cuidado. Deixa aquilo que é valor de lado. E aí começa a ver sua vida murchar. Tem muita gente que é assim. E hoje eu quero refletir com vocês esse tema. Profundidade. Algo que é essencial para a nossa vida cristã. Permanência. Profundidade, constância, permanência. E a permanência nos propõe o quê? Crescimento. E o crescimento nos faz frutificar no reino de Deus. Quero falar com vocês sobre estar com as suas raízes profundas no Senhor. E é algo muito desafiador, porque num tempo em que nós vivemos, em que tudo é rápido, tudo é descartável, tudo é instantâneo. Se você tiver com fome agora, você vai no mercadinho que tem aqui em frente, pega um miojo, você coloca, esquenta a água, em quantos minutos está pronto? Você até sabe, tá vendo? Tudo é instantâneo. Tudo é muito rápido. Mas Deus, Ele nos chama a nós sairmos dessa vida do instantâneo, dessa vida rápida, e a nós termos dele profundidade, constância e profundidade. Profundidade em dias em que a superficialidade é algo muito comum. As pessoas são superficiais nos dias de hoje, é ou não é? As pessoas mudam de opinião muito rápido. As pessoas mudam de relações como quem muda de roupa.
E é meio assim também com as igrejas, as pessoas mudam de igreja, por quê? Porque eu não gostei do que o pastor falou. Eu vou mudar de igreja porque eu não gosto da música, eu não gosto da iluminação. Eu queria uma igreja que tivesse um telão de LED. Então dá um telão de LED para mim, irmãos. Que aí você vai ter a igreja que você quer. Fica a dica. Eu gosto nós idealizamos e nos esquecemos que nós precisamos valorizar o lugar que Deus nos dá. E aí, por não idealizarmos, por não valorizarmos, nós começamos a viver uma vida rasa. Aí começamos a viver, ao invés de termos profundidade, começamos a ir atrás de conteúdo. Você está aqui hoje não para receber um conteúdo, mas você está aqui para ser alimentado, para que o Senhor, o Espírito Santo está colocando água na sua raiz, na sua terra, para que você possa crescer. Você está aqui hoje para ser alimentado. Deus está te alimentando para que você possa florescer diante dEle, no lugar aonde Ele te plantou. Sabe? John Mark Comer, desse livro aqui, Praticando um Caminho, que é um livro que eu estou lendo exatamente agora, não, mas nesse momento, estou lendo esse livro. Ele diz o seguinte: seguir Jesus é um estilo de vida. Estilo de vida leva tempo. Não é da noite para o dia, sabe, Du? Não é de uma hora para outra. E aí a pergunta que nós precisamos de resposta aqui é: por que vale a pena estar enraizado na igreja? Por que vale a pena? Por que disso? Por quê? E o texto de Salmo 92, de 12 a 15, vai nos mostrar 4 frutos que são colhidos na vida de quem está plantado na casa do Senhor. Salmo 92, do 12 ao 15, quero ler com vocês, depois nós vamos ler versículo a versículo. Vai nos dizer o seguinte: achou aí, sim ou não? Diz o seguinte: os justos, porém, florescerão como palmeiras, e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos. Continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo. Ele é minha rocha. Nele não há injustiça. Primeiro fruto que eu quero com vocês aqui ler do Salmo 92, está no verso 12, que vai nos dizer o seguinte: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano. O primeiro fruto é o crescimento. Crescer mesmo em tempos difíceis. E aqui, o escritor de Salmo, ele nos traz a comparação de 2 árvores. Ele nos fala da palmeira e nos fala do cedro do Líbano. Ele nos fala, olha, não é o palmeiras, é a palmeira. A palmeira tem como característica dela o quê? Que ela floresce em regiões desérticas. Para florescer em região desértica, ela precisa resistir ao calor. E calor em região desértico é um calor escaldante. E aí, só que porém ela se mantém produtiva mesmo no terreno árido. Outro exemplo que o salmista vai nos dar aqui é o cedro do Líbano. Essa árvore, quando você olha a bandeira do Líbano, ela tem como
como símbolo na sua bandeira. Cedro do Líbano, ele é símbolo de força. O cedro do Líbano, ele é símbolo de estabilidade. O cedro do Líbano é símbolo de longevidade. Só para vocês terem aqui, eu vou ler para vocês. O cedro do Líbano, ele cresce lentamente. Mas quando se desenvolve, suas raízes profundas o tornam praticamente inabalável. Presta atenção nisso. O cedro do Líbano, ele cresce devagar, mas chega a atingir a altura de 40 metros. Nos 3 primeiros anos de vida. A raiz de um cedro do Líbano, ela cresce até 1,5 metro de profundidade. Aí você fala, beleza, né? Só que a planta, ela só tem 5 centímetros. Olha só. Olha só. Nos 3 primeiros anos de vida, a planta cresce 5 centímetros. Acho que é isso aqui, 5 centímetros, é isso? Mais ou menos isso. Porém, a raiz cresce 1,5 metro. E essa planta só começa a crescer depois do 4º ano de vida. Presta atenção. O salmista está nos dando exemplo de 2 árvores que crescem no meio de terreno hostil, crescem no meio de terreno onde não tem condições de crescer, porém nos mostra que a raiz dela são raízes profundas. Nos mostra, vamos olhar, vamos fazer um olhar crítico. Ela não está preocupada em crescer para cima, ela está preocupada em crescer para baixo. E aí o salmista vai nos dizer o seguinte, ele vai nos dizer que, nos comparando com estas árvores, nos comparando a nossa raiz, ele vai falar que eu e você devemos crescer e florescer. Que o justo, ele cresce e floresce. E meus irmãos, o que ele está falando aqui? Ele está nos mostrando e nos falando não de um crescimento visível. E muitas vezes nós estamos em meio a situações hostis da nossa vida. Muitas vezes você pode estar passando por coisa que você não entende. Você não sabe. Mas nos mostra esse exemplo dessas 2 árvores, que o segredo não está nas circunstâncias ao nosso redor. Mas o nosso segredo está na profundeza das nossas raízes nele. Nos mostra que nós não temos que nos preocupar com o crescimento apressado. Nos mostra que nós não temos que nos preocupar com o crescimento rápido para que eu possa estar blindado, não. O salmista está falando para mim e para você que independente do que você está passando, independente do que você está enfrentando, você precisa ter raízes no Senhor. Fale para quem está do seu lado, meu irmão, você precisa ter raiz no Senhor. E fala assim, raiz profunda, viu? E ter raiz no Senhor, se enraizar, fortalecer as suas raízes nele, é resultado de alguém que decidiu permanecer firme no Senhor. Permanecer firme nele. Permanecer firme na comunhão com os irmãos. Permanecer firme na palavra de Deus. Permanecer firme nele, mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando você não vê nada. Mesmo quando você não sabe o que está acontecendo, é ficar firme no Senhor. Sabe, meus irmãos, na nossa vida com Deus, na minha vida com Deus, na sua vida com Deus, existem dias de alegria, existem dias de festa, mas existem dias de lágrimas, existem dias de choro, existem dias de agonia, dias de frustração, dias de silêncio de Deus. Talvez você esteja aqui hoje e você está passando por essa estação na sua vida. A estação da secura. Talvez a palavra não está falando mais com você.
A palavra não está falando mais com você. A célula você só está indo por ir, porque não está rolando mais. Está tão seco as coisas ao teu redor, que não está rolando mais. Talvez você que serve nos ministérios dessa comunidade, servir parece cansativo. Mas eu quero dizer algo para você. Isso não significa que você não está crescendo. Isso não significa que você não está crescendo. Sabe por quê? Porque o crescimento mais profundo, ele acontece no silêncio. O crescimento mais profundo no Senhor, ele acontece no silêncio. Como as raízes. O que acontece com as raízes? A raiz não cresce para fora. Ela cresce para dentro, ninguém está vendo, mas ela está crescendo. Por fora está um vendaval, mas ela está crescendo. Meus irmãos, você está vivendo um tempo de crescimento do Senhor. E nós vamos ter isso muito claro para nós. Precisamos ter isso muito claro. Porque o Senhor nos chama à profundidade nele. E por nós olharmos o que nós estamos vivendo, o quadro da nossa vida, a gente acha que não fecha essa conta. Essa conta não bate, não sei por que não bate. Mas nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Permanecer firmes no lugar em que Deus nos plantou. O que acontece se você pegar vocês que são todos aqui, eu vi que vocês todos são jardineiros, né, aqui, né? Todos são jardineiros de Jesus, né? Se você pegar uma muda e ficar mudando ela de lugar toda hora, o que acontece com ela? Acontece o quê? Morre. Você precisa se firmar. Você precisa se firmar no Senhor e no lugar que Deus te plantou. Porque quando nós nos firmamos, a nossa raiz cresce e nós damos fruto. Fruto que engrandece e que glorifica o nome dEle. Os dois exemplos que nós vimos aqui, o da palmeira e do cedro do Líbano, nos ensina que a estabilidade, ela não vem da velocidade, mas a estabilidade, ela vem da profundidade. Talvez você, em decorrência do clima árido, da terra seca, nem vida com Deus você tem mais. Nem vida com Deus você tem mais. Você abandonou. Mas eu quero dizer algo. Se aprofunde nele. Cresça nele. Porque crescer em tempos difíceis é possível. Crescer em tempos difíceis é possível. O segundo fruto, que está aqui no verso 13, e aí o salmista continua. Pois estão plantados na casa do Senhor. Aí ele diz, florescerão nos pátios de nosso Deus. O segundo fruto é o vigor. E quando eu estou plantado, quando eu estou enraizado nele, eu tenho vigor, eu tenho vitalidade. Eu tenho uma vitalidade que ninguém entende. Uma vitalidade que é renovada todos os dias. E o que sustenta essa vitalidade? As nossas disciplinas espirituais com Deus. Disciplinas espirituais. O salmista está falando aqui, para mim e para você, que o florescimento acontece para aqueles que estão plantados. E se eu estou plantado, eu estou recebendo alimento de quem me plantou e da terra onde eu estou plantado. Nós precisamos, meus irmãos, alimentar a nossa vida com Deus. Isso aqui fala de constância. Constância na presença de Deus. Sabe? E como que eu alimento essa constância? Como que eu posso alimentar ela? Práticas espirituais que fortalecem as nossas raízes. Leitura da palavra. Oração. Jejum. Existe um livro do Richard Foster. Eu nem sei se tem lá, Maíra, sabe se tem?
Celebração da Disciplina. Tem esse livro? Esse livro é maravilhoso. Já li esse livro 2 vezes. Esse livro vai nos mostrar todas as disciplinas espirituais. Nós, quando olhamos disciplinas espirituais, a gente enxerga somente a leitura da Bíblia, oração, jejum. Mas tem muita coisa que são disciplinas espirituais e nós passamos por cima. Esse livro eu recomendo. Tem aí? Pega para mim, Michel, rapidinho, dá aqui para mim. Só tem um. Vocês que lutem, então, tá? Ó. Tá aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Você pode comprar na Amazon, onde você quiser. Se você quiser também pode encomendar, que só tem um aqui, ó. Já vendido para o senhor aqui. Fala com a Maíra depois no final do culto. Então, vocês façam encomenda com a Maíra também, quem quiser. Quem não quiser pode pegar em outro lugar. É um livro maravilhoso. Que fala de disciplina. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta aqui. Não me responda, por favor. Nem fale para quem está do seu lado. Como está a sua prática diária com Deus? Eu vi um assobio. Esse assobio me deu medo. Como está a sua prática diária com Deus? Eu quero dar algumas dicas para vocês aqui hoje. Dicas de devocional. Como você pode fazer esse devocional? Nós temos compartilhado toda semana devocionais que conversam com a palavra do domingo. Ou seja, você está durante a semana alimentando no seu coração aquilo que foi falado no domingo. Isso é muito bom. Dá um trabalho danado para fazer isso. Mas eu vejo que vale a pena. Eu sou abençoado com isso. Mas eu quero mostrar alguns... Como você pode fazer devocional? Primeiro, existem aplicativos no seu... Olha só. Aplicativos no seu celular. Isso aqui é um aplicativo de Bíblia que tem um monte de devocional. De grátis. Muito bom. Inclusive, Michel, veio para colocar os nossos devocionais lá. Aplicativo que você pode usar no seu dia a dia. Aplicativo que você pode parar, lá tem um monte de plano de leitura. Um outro exemplo, eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu partir para o próximo slide. Olha só, livros que podem cooperar com o seu devocional. Recomendo. Esse aqui, ó. Inclusive os devocionais que vocês leem, que nós estamos compartilhando, o formato daqueles devocionais é baseado nesse livro aqui do Eugene Peterson, Solo, Entre Você e Deus. Tem aí? Acabou. Acho que acabou. Acabou, né? Quem quiser, peça para a Maíra, ou pode comprar também. Esse livro aqui do Paul Tripp é um livro mais difícil, mas isso aqui é comida pesada, tá? Chama-se As Misericórdias do Senhor Renovam-se a cada manhã. São devocionais centrados no Evangelho. É comida pesada, mas é muito bom. A Bíblia 365. Eu até recomendo, eu mudo até a recomendação da Bíblia 365 para quem quiser. Essa Bíblia aqui, ó, chama Bíblia Filamente. A Bíblia, olha só, fininha, mas ela vem acompanhada de um aplicativo do celular que você pode fazer as mesmas leituras que você faz aqui. Você consegue fazer através dessa Bíblia. Tem aí, nem sei se tem ali uma só. E essa Bíblia aqui é mais difícil de você acompanhar no culto. Essa aqui você pode levar para cima e para baixo. Tem estudo, mapa, você é abençoado. Nós temos muitas maneiras. Pastor, o que você faz? Eu uso a Bíblia. Já usei esse livro, já usei esse aqui. Já usei esse aqui também. Mas nós temos muitas ferramentas. Jejum. Outra ferramenta, eu perguntei a semana passada sobre jejum aqui, e nós vimos que muitas pessoas têm dificuldade com o jejum. Mas o jejum é algo poderoso. O jejum é uma dessas práticas, meus irmãos, que nos leva a um tempo intencional, a renunciar a algo, para buscar aquilo que é eterno. O jejum tem poder de quebrar cadeia. O jejum tem poder de trazer clareza, tem poder de aumentar a nossa sensibilidade espiritual. O jejum nos torna frutíferos, porque é algo que mexe com a nossa carne. A partir de amanhã, marque aí, nós vamos iniciar 21 dias de jejum e oração.
Vai do dia 11 de agosto até o dia 31, o último domingo do mês. 21 é o jejum de Daniel? Não. É que bateu certinho a data, viu? Não tem nenhum segredo nisso. Do dia 11 ao dia 31, acabando ali na oração de primícias, nós vamos fazer 21 dias de jejum. E você vai ver que todos os dias você vai receber devocionais e motivos de orações propositais, coletivo para nós como igreja e pessoal para você. E aí, meu irmão, você aproveita, já coloca motivos teus ali em jejum também. Aqui está um convite para você iniciar uma prática de disciplina espiritual na sua vida. Aqui está o convite para você iniciar uma disciplina espiritual na sua vida. Irmãos, conversava com o Roberto a semana passada, e quando eu conversava com ele, me veio algo à mente. Se quando a igreja ora, um terremoto acontece, imagine a igreja jejuando. Tem relatos lá em Atos dos Apóstolos, da igreja orando e jejuando, o que aconteceu. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar amanhã, tire um tempo. Tire um tempo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que estar plantado não é só vir ao culto. Estar plantado não é só ir à célula. Mas estar plantado é cultivar disciplinas que vão fortalecer as minhas raízes. Estar plantado é se fortalecer no seu Senhor todos os dias. Estar plantado é cuidar das suas raízes. Evangelho, olha só. Os discípulos de Jesus voltaram com uma dificuldade da missão, não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus, eles perguntaram, Senhor, por que a gente não conseguiu fazer isso? A gente vai no culto, a gente vai na célula, a gente participa dos ministérios, participo lá, eu toco no louvor daqui de Jerusalém com você, quando você vai fazer suas pregações. Eu falei heresia, tá, irmãos? Por que a gente não conseguiu, Jesus? Aí Jesus olha bem nos olhos deles e fala assim, ó, essa espécie não sai senão com oração e jejum. Posso falar? Tem coisa na sua vida que só vai acontecer quando você se posicionar em oração e jejum. E aí você tem que parar de ficar culpando a Deus, parar de ficar culpando a Jesus e se posicionar. E se posicionar. Terceiro fruto, verso 14. Diz o seguinte: mesmo na velhice produzirão frutos. Terceiro fruto é a frutificação. É produzir fruto no tempo certo. O salmista está nos mostrando que o justo, ele não somente cresce, mas o justo frutifica. E não por um tempo curto. Mas ele fala mesmo na velhice. Mesmo lá na frente. Porque as suas raízes, elas estão firmadas no terreno certo. Está falando de frutificação duradoura. Isso está falando de frutificação constante. Isso nos fala de frutificação longeva. Isso nos fala de permanecermos frutificando para o Senhor. Isso nos fala, nos mostra uma frutificação rápida, porque a gente quer tudo rápido. A gente quer tudo rápido. Eu lembro que eu queria plantar no fundo da minha casa, lá num vaso, aquelas jabuticabeira de vaso, sabe? Aí eu fui ver quanto tempo demorava para dar jabuticaba, eu desisti. 4 anos? Não, vou esperar 4 anos, vou na feira e compro jabuticaba. Eu queria facilitar a minha vida. Por quê? Porque a gente é assim. A gente não é assim? A gente é assim. Já colocou o feijãozinho no algodão? Você coloca o feijãozinho no algodão, o que você quer? Que o feijãozinho no algodão dê feijão para você. A gente é assim. A gente quer as coisas rápido. A gente quer as coisas para ontem.
A gente é apressado. Você está aqui, mas você já está pensando no almoço, você está pensando na carne que você deixou no forno, você está pensando já no que você vai fazer, está pensando no boleto que você tem que pagar amanhã, você está pensando no jogo que vai acontecer não sei a que hora, você está pensando, né? Ai, meu cachorrinho ficou sozinho em casa, traz ele para a igreja. Vou fazer uma salinha para pet lá. Quem quer cuidar do ministério pet aqui? Ah, o ministério novo. Ministério para tudo, né, Felipe? Você quer cuidar do pet? Vou colocar você e o Paulo para cuidar. A gente é apressado, irmãos. A gente é apressado. Só que, Salmo 1:3 nos diz que ele é como árvore plantada junto do rio, à margem do rio, que dá seu fruto quando? E aí diz, suas folhas não murcham. E ele faz o quê? Prospera em tudo o que faz. Essa ideia do que nós lemos aqui de dar fruto na velhice, sabe o que nos mostra? Que Deus não se impressiona com os frutos que nós damos rápido. Deus não se impressiona com a energia momentânea. Mas Deus se impressiona com a nossa estabilidade diante dEle. Em nós sermos permanentes diante dEle. Isso que impressiona Deus. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. O Senhor procura em nós, sabe o que Deus procura em você? Constância, perseverança e fidelidade ao longo dos anos. Repita comigo: constância, perseverança e fidelidade. Mais uma vez. Agora com voz de verdade. Meus irmãos, Deus não se agrada com aquilo que é feito na correria de qualquer jeito, não. Ele quer constância. Raiz firmada. E essa frutificação aqui, ó, à margem do rio. À margem do rio. Sabe que isso nos fala da conexão com Deus. E eu volto no segundo ponto. Nós falamos aqui na segunda frutificação, no segundo fruto. Vida com Deus, conexão com Deus. Nós precisamos deixar de ser crentes de programação. Presta atenção. Nós precisamos deixar de ser crentes de programação. Precisamos ser pessoas de compromisso com o Senhor. Pessoas de profundidade com Deus. Porque o crente de programação, ele vai procurar a melhor programação que agrade ele. Porque se o pastor não está falando o que ele quer ouvir, ele vai em outra igreja. Tem um monte de igreja, irmãos. Estava contando esses dias aqui, só daqui da Santo Dora até o Parque do Carmo, tem acho que 6 ou 7. Olha só. Parece praça de alimentação de shopping. Vou comer um hambúrguer? Não estou afim de comer hambúrguer hoje. Eu quero comer a comida aqui do Mineiro. No Mineiro também não. Eu quero comer McDonald's. Eu quero comer... Você escolhe. Mas o Senhor nos chamou a nós permanecermos nele, aonde Ele nos plantou, termos constância, sermos fiéis, termos raízes profundas nele. E aí é esse quem permanece, é esse quem frutifica. E aí, o que acontece? Quando eu permaneço, quando eu frutifico, quando eu tenho raiz, sabe o que vai acontecer? Nós vamos deixar o fazer coisas de lado e vamos nos focar naquilo que é valor para o Senhor. O que é valor para o Senhor? Produzir transformação na vida das pessoas. O que é valor para o Senhor? Gerar vida nos outros. O que é valor para o Senhor? Falar do amor dEle. O que é valor para o Senhor? Formar discípulos. O que é valor para Ele? Inspirar fé nas pessoas que estão ao meu redor. O que é valor para Ele? Manifestar todos os dias o caráter de Cristo na minha vida e na vida de quem eu estou caminhando junto. E aí o fazer coisas, sabe o que acontece com fazer coisas? Se torna algo do dia a dia.
Por quê? Porque eu já estou fazendo o principal. E aí eu não me foco só no fazer coisas. Eu faço porque eu amo, eu faço porque estou nele. Amém. João 15, 5. Sim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz poucos frutos. É isso? Produz quanto? E aí ele diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está aqui o segredo, ó. Eu podia acabar o culto agora, irmãos. Porque aqui Jesus já resume tudo. Eu sou uma videira, vocês são. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando nós somos movidos pela correria, nós estamos deixando ele de lado. Porque nós precisamos estar nele. Amém. Verso 15. De Salmo 92. Anunciarão. O Senhor é justo. Ele é minha rocha. Nele não há injustiça. Quarto fruto chama-se constância. Que é permanecer. E quando eu permaneço, eu glorifico a Deus com a minha vida. Quando eu permaneço, eu glorifico a Deus com a minha vida. O salmista aqui faz uma declaração poderosa. Ele encerra o Salmo 92 com uma declaração poderosa. A vida do justo plantado é uma proclamação viva da fidelidade de Deus. A vida do justo plantada, ela é uma proclamação viva da fidelidade de Deus. Porque ele diz o seguinte: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha. A vida de um justo plantado, ele tem uma placa no peito dele, escrito o seguinte: o Senhor é justo, Ele é minha rocha. Ele anda com a camiseta escrito todos os dias: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha. Isso nos mostra muita coisa. Isso nos mostra que a permanência, que o estar enraizado na fé, estar enraizado na comunhão da comunidade, da igreja, não é apenas para o seu bem, mas é para a glória de Deus. Porque o nome do Senhor é glorificado. Sabe, meus irmãos? Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Olha só, presta atenção nessa frase. As pessoas ao nosso redor estão observando como lidamos com frustrações, adversidades e decepções. E a nossa firmeza, a sua firmeza, é um testemunho de que seguir a Deus vale a pena. Sabe disso? Né, Fabi? A sua firmeza é um testemunho de que seguir a Deus vale a pena. Enquanto nós vivemos num mundo onde pessoas vivem ciclos de desistência, ciclos de instabilidade, as pessoas são inconsistentes. As pessoas não levam mais nada a sério. A gente vê isso muitas vezes dentro de um contexto de igreja. Primeira dor de barriga, vou embora, não quero mais saber, deixa, não quero mais, não quero mais, chega. Instabilidade, inconsistência. O justo, ele exibe estabilidade e o nome do Senhor é glorificado. É isso que o salmista está falando. Sabe, irmãos, a gente vive numa geração onde tudo é descartável. Tudo é descartável. Relacionamentos, compromissos, casamento é descartável. E, infelizmente, até mesmo a fé comunitária também é algo descartável.
Muitos entram nas igrejas hoje em dia e saem como se estivessem trocando de roupa. Mas quando você escolhe permanecer, mesmo decepcionado, mesmo frustrado, mesmo cansado, mesmo sem aplausos, a sua vida se torna uma pregação ambulante de que Deus é poderoso. Permanecer, meus irmãos, é muito mais do que ficar. Permanecer é se entregar novamente todos os dias, é todos os dias. Mesmo quando seria mais fácil desistir. Talvez para você seja mais fácil desistir, mas o Senhor te chama, permaneça. 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 No que você está pensando em desistir hoje? No que você está pensando em desistir hoje? Por que você está pensando em desistir? A palavra de Deus para você, eis que te digo. A pessoa gosta assim, né? Eis que te digo. Fica mais espiritual. Permaneça. Permaneça. Tenha profundidade em Deus. Porque gente profunda não desiste fácil. Gente profunda confia. Sabe por quê? Porque ela está firmada em algo melhor. Algo não, alguém. Que não muda. Tem uma história que eu queria ilustrar aqui para vocês. Sabe quem é esse cara aqui? Quem é ele? Ah, assistiu a novela, né? José do Egito. Assistiu a novela. A história de José do Egito é uma das maiores ilustrações de permanência que glorifica a Deus. Presta atenção. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi injustiçado por Potifar. Ele foi esquecido pelo coveiro. Coveiro não, copeiro. Irmãos. O café estava fraco de manhã. É bom o coveiro esquecer, né? O coveiro esqueceu do Arthur também. Graças a Deus. Vai virar recorte isso. Vai virar recorte. Mas o que aconteceu com ele? Mesmo assim, olha só. Vamos voltar aqui, ó. O que aconteceria se você fosse traído pelos seus irmãos? O que aconteceria se teus irmãos te traíssem? O que aconteceria se, isso não faz parte da nossa cultura, mas se você fosse vendido como escravo, detalhe, pelos seus irmãos, e dado como morto para o seu pai? O que acontece quando você é injustiçado? Eu vou transferir no seu serviço. Que aqui, José, ele trabalhava, né? Eu colocasse, ele trabalhava para Potifar. Quando você é injustiçado do seu trabalho, vou pedir a conta. Se eles não vêem o valor que eu tenho. Vou pegar um atestado médico, ficar umas 14 dias em casa, porque eles precisam ver que eles estão perdendo. Nunca falte. Seu chefe pode ver que você não faz falta. Injustiçado. Se fosse esquecido por alguém. Esqueceram de você no seu aniversário. Ah, estou tão mal, não me deram parabéns. Tem gente que fica assim. Sabe, meus irmãos? Diante disso aqui, você precisa permanecer fiel a Deus. E quando finalmente, presta atenção, lá na frente, você vai ler lá em Gênesis, José passou por tudo isso, e lá na frente ele foi exaltado.
E o que acontece? O faraó reconhece que havia algo diferente nele. O mundo da época viu a fidelidade de Deus refletida na vida e na constância de José. E é isso que acontece quando você permanece firme. É isso que acontece quando você permanece firme. A sua vida torna-se um reflexo da justiça, a graça e fidelidade de Deus. E aí nós lemos: anunciarão, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Você não glorifica a Deus somente quando você canta, mas você glorifica a Deus quando você permanece enraizado e consistente nele. Toda a banda pode subir para nós encerrarmos aqui e termos um tempo de oração e vermos as nossas crianças na apresentação dela Dia dos Pais. Primeiro, você está crescendo ou apenas se movimentando? O justo floresce como palmeira e cresce como cedro do Líbano. E o que isso exige de nós? Permanecer. E permanecer nos mantém crescendo. Presta atenção, meus irmãos. Movimento, não é sinônimo de maturidade. Crescimento espiritual, ele é silencioso, lento e profundo. Crescimento espiritual, ele é silencioso, lento e profundo. Amém. Segundo, você está cultivando ou apenas esperando colher? Você está cultivando ou só está esperando colher? Deus, Ele nos promete frutificação, mas no tempo certo. No tempo dele. Agora minha pergunta para você aqui, fora dessa pergunta. Você está disposto a permanecer mesmo quando não vê resultado? Será que você está disposto a permanecer mesmo quando você não vê resultado? Terceiro e último lugar. Sua vida tem glorificado a Deus pela constância? Ou decepcionado, é essa palavra mesmo, decepcionado pela inconstância. Que sua constância, ou falta dela, tem revelado sobre quem Deus é para você. Se coloque de pé no seu lugar comigo, eu quero orar com você. Sabe, irmãos, quantas vezes, eu vou abrir o coração aqui para vocês, sendo sincero aqui, quantas vezes eu fui fazer devocional, você está com vontade? Pastor, sim, sou. Quantas vezes? Quantas vezes, na época que eu não era pastor de igreja, eu ia para o culto, você está com vontade? De manhã e de noite. Quantas vezes eu não servi, você não está no bom dia? Quantas vezes eu não subi aqui para pregar, estando arrebentado? Tinha todas as prerrogativas para ligar para o Admilson, para ligar para o Felipe, falar, me substitui lá que eu não estou bem. Quantas vezes eu não orei por pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu, e eu tive que dar uma palavra de conforto para ela ainda. Eu estou aqui, vivo e amando a Jesus mais do que tudo nessa vida. Nós queremos terras fofas, boas, bonitas, pastos verdejantes, aquela coisa maravilhosa. A gente quer isso, a nossa alma clama por isso. Mas eu quero dizer algo para vocês: a terra ao nosso redor é seca, instável.
Mas o Senhor nos chama a nós darmos fruto para Ele, a nós estarmos nele e permanecermos nele. Permanecermos nele. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu não fui atender clientes sabendo que eu voltaria no negativo, né, Fabiana? Mas eu nunca desisti. Eu sempre confiei em Deus. Eu sempre confiei no Senhor. Eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui com vocês. Eu sou um de vocês. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. E o Senhor nos chama a nós estarmos nele, plantados nele, com as nossas raízes muito bem firmadas nele. Não é firmado no dirigente. O seu dirigente de célula pode ser muito gente boa. Pensa no pessoas gente boa, são todos os dirigentes de célula dessa igreja. Pensa no cara gente boa. Eu. Pensa em gente boa também, seus líderes de ministério. Mas nós não estamos aqui firmados neles. Você não está aqui firmado em mim. Se você estiver aqui por minha causa, eu queria dizer uma coisa, meu irmão. Você vai se decepcionar em algum momento da sua vida comigo. Nós não estamos aqui por causa de boas impressões ou de amizades. Nós estamos aqui juntos porque nós somos a igreja de Jesus. E eu tenho um compromisso aonde Jesus me plantou. E aonde Jesus me plantou, eu vou dar fruto, eu vou crescer, eu vou florescer, o evangelho vai ser anunciado, e se Jesus voltar hoje, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque eu estou cumprindo com aquilo que Ele tem me falado. Eu amo a Jesus Cristo, eu amo a Jesus. Mas meu dirigente não é legal. Perdoa ele, abraça ele, ama ele, ora por ele. Porque nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Aquele que morreu. Aquele que ressuscitou. E que nos chama de noiva. É por Ele nós estamos aqui. E é por Ele que nós entregamos a nossa vida todos os dias. E é por Ele que eu vou gastar minha vida. É por Ele que eu vou dedicar os meus dias. É por Ele que todos os dias eu vou me deixar gastar. Porque eu amo a Jesus. Eu amo o Senhor da igreja. Eu amo o noivo. E por consequência eu amo as pessoas que estão ao meu redor também. E por consequência eu vou me deixar gastar pelos meus irmãos. E por consequência eu vou suportar meus irmãos. Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem ninguém perfeito. Eu amo e vou me gastar. Eu vou me renunciar, mas eu vou me gastar por Ele e tudo aquilo que é valor para Ele. Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui e você pensou em desistir. Pensou em ir embora. Pensou em largar tudo. Talvez você esteja aqui, você nunca se enraizou. Por quê? Porque você teve problema no passado, você se decepcionou, acontecendo muitas coisas com você. Mas hoje, Deus te chama a você se plantar de verdade. Resumindo tudo que eu falei aqui, a beleza da permanência é o que revela a glória de Deus através da sua vida. Comece a orar.